Está no ar mais um O Que Não Fazer em Vendas, o seu podcast semanal sobre vendas, hoje trazendo um assunto muito importante, né, Luiz? Estamos em setembro. Meu amigo. O ano passou voando. Não é, rapá? Para muitos, o ano ao longo desse ano tive muita ansiedade. E para muitos esse mês é um mês que ele precisa parar e pensar em muitas coisas. Justamente. Por isso que esse episódio é muito importante. Você viu que a gente entra normalmente nos episódios brincando um monte. Lógico, vai ser um papo aberto, um papo muito divertido, mas o episódio de hoje merece especialmente a sua atenção, né? Até porque a gente também vai falar sobre felicidade, olha só. Muito. Por que não? É isso aí, temos especialista nisso com a gente. O Que Não Fazer em Vendas é o podcast de vendas semanal para você, que é publicado aqui na Vesa TV, vesatv.com.br. Os episódios inéditos vão ao ar às terças-feiras, 21h30, várias reprises ao longo da programação semanal da Vesa TV. E você encontra esses episódios também no YouTube da Vesa, na playlist lá do Que Não Fazer em Vendas. Certo, Luiz? É isso, você vê acompanha a gente lá no Instagram, O Que Não Fazer em Vendas, todos os episódios, recortes maravilhosos. Tem nosso Spotify também, que você consegue acompanhar. Exatamente. A nossa voz fica até melhor lá, e você tá com seus ouvidinhos ali prestando atenção e fazendo outra coisa. Isso é legal, porque você consegue absorver esse conteúdo. Eu uso muito Spotify, queria até agradecer o nosso amigo Spotify. Um dia ele vai patrocinar a gente, porque a gente fala tanto dele aqui. Seu um Spotify, dia eles vão patrocinar, né? O Spotify, por favor, a gente gosta de você. Tem com a gente, né, Hugo? Muito bem, é isso, né? O Que Não Fazer em Vendas no Instagram, inclusive na bio do Instagram, no perfil e na bio, você consegue tanto os acessos do Luiz como o meu, mas tem acesso aos últimos episódios publicados e muitas informações ali. Mas, Luiz, eu quero falar diretamente com o Luiz Schmidt, ou como é que eu acho o Luiz Schmidt nas redes sociais? Arrasta pra cima. Não, brincadeira, não vai arrastar não. Lá no meu direct, @Luiz Schmidt no Instagram, você fala comigo. Estou também no LinkedIn, afinal é B2B, tem que estar lá. E no TikTok também, todos os conteúdos a gente compartilha em multiplataforma. Então pode falar com a gente em qualquer uma dessas redes. É isso aí. Você me acha como Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando no LinkedIn, me acha como Hugo Santos também, mas Hugo Santos vai ter um monte lá, melhor procurar pelo Palestrando mesmo. E no TikTok vou retomando, eu vou chegando ali de novo no TikTok, mas você me acha nessas 3 redes também. Olha, pode ter um monte de Hugo Santos, mas bonito assim, igual você. Só você, meu querido? Pois é, né? Pois é. Você percebeu que eu tô mais humorístico? Pois é, não é? Cara, eu entendi que isso, primeiro, é uma necessidade. Sim. E eu percebi que algumas empresas têm me contratado por isso. E eu percebi uma coisa com um cara que falou muito bem. O falar da dor com um pouco de humor, você toca muito mais as pessoas. Exatamente. Então, precisamos colocar um pouco mais de humor. As minhas anedotas serão agora ainda mais profundas. Exatamente. Muito bem, olha só. Como o Luiz trouxe, estamos em setembro. Setembro é um mês que traz para a gente as reflexões gigantes, reflexões importantes, porque há muitos anos atrás, um garoto jovem, divertido, alegre, apaixonado por carros amarelos, tinha, se não me engano, um Mustang ou um Camaro amarelo antigo, e esse garoto tomou por decisão, e a gente vai falar um pouco sobre isso, em tirar sua própria vida, e o amarelo da paixão dele, que era o carro antigo, vem então um grande movimento na cidade, dos amigos dos jovens, distribuindo fitas amarelas em memória a esse jovem que incorreu em cometer esse suicídio, tirar sua própria vida. E daí, dessas fitas amarelas, é que vem o Setembro Amarelo, né? Que e nos outros meses tem a fitinha, aquela, né? O lacinho de fita vem dali, dessas fitas amarelas. E lá deixa eu ver, eu até coloquei aqui, deixa eu ver o ano, em 2003, né? Tanto a Organização Mundial da Saúde, o CVV, né? Sim, o CVV. Aqui, CVV, aqui, o Conselho Federal de Medicina, vou melhorar isso lá. Essa data 10 de setembro foi estabelecida oficialmente sobre prevenção do suicídio. No Brasil, o Setembro Amarelo surgiu em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E é lógico, né? Se estamos nós dois desse lado, é porque a gente trouxe uma grande especialista para falar sobre isso. Então, para que a gente conversar sobre isso, sabendo que o ambiente de vendas, o ambiente de marketing é um ambiente natural de pressões, né? A gente sabe que é meta o tempo inteiro, mudança o tempo inteiro, mercado instável o tempo inteiro. Então, naturalmente, essas pressões acontecem. A gente trouxe ela, que ela
pós-graduanda em Ciências da Felicidade pela PUC de Minas, neuropsicopedagoga, palestrante, especialista em TCC, que eu adoro, cara, terapia cognitivo-comportamental, especialista em ansiedade pelo Beck Institute. Ela é fundadora e diretora do Centro Paulista de Psicologia, CEPAP, que eu acho o trabalho deles incrível, do núcleo multidisciplinar ABA, onde lidera mais, olha só, lidera mais de 50 mulheres num negócio específico para a saúde mental. Então, essa mulher incrível que a gente vai trazer agora, né? Ela é uma grande psicóloga, mas é uma grande empresária na saúde mental. Senhoras e senhores, com vocês, Thalita Simões. Seja muito bem-vinda, Thalita. Muito obrigada. Fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite. Agradeço. A gente ficou. Espero que possa agregar aí, contribuir, trazer bastante informação para nós. Com certeza. Desconheço o lugar onde Thalita Simões está, que ela não agregue para o ambiente. Então, é a gente que agradece demais, acompanha o teu trabalho, né? Nos conhecemos no grupo de empreendedores, Verdade, né? No The Office, lá em Diadema, e dali para frente foi um papo instantâneo ali, que desdobrou para diversas coisas, né, Thalita? Verdade, nos conhecemos ali, inclusive um grupo super bacana também, né, de desenvolvimento, e foi bem legal. Sim. E tem gente que agrega já com um sorriso, olha só. Muito que obrigada. bacana. Eu adoro esse elogio. Muito bom. Pra gente começar esse nosso papo aqui, diz pra gente quem é Thalita Simões na fila do pão. Quem é Thalita Simões na fila do pão? Bom, é uma mulher, né, psicóloga, apaixonada por pessoas. Eu falo que eu amo gente, amo cuidar de pessoas, desenvolver pessoas, né? E hoje o meu propósito de vida passa por isso aí, através do CEPAP, através do ABA, como o Hugo bem apresentou. Muito bem. Vamos lá, então. Acho que assim, eu não vou começar falando de tempo, porque os nossos episódios são de 1 hora e esse assunto ele é gigantesco, né? Então, posso antes de ir para um assunto? Claro. Por que a psicologia te interessou? Nossa, essa história é boa, hein? Olha, excelente, Luiz, excelente. A psicologia, a gente tem um costume, quem é da área de psicologia, que falar que a psicologia nos escolhe, né? Que a gente acaba chegando nesse caminho. E comigo não foi diferente. Na verdade, eu costumo contar que quando eu estava no ensino médio, não tinha ninguém em casa trabalhando e falava assim para mim, o que você vai fazer na faculdade? E eu pensava, gente, como que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? O que eu vou pensar em fazer se eu não tenho uma condição hoje de pensar numa faculdade? E eu tinha parentes já que moravam nos Estados Unidos e falavam que lá era muito bom, né? Diadema, eu morava num bairro que era muito perigoso, tinha ali uma agressividade. E eu ouvia que os Estados Unidos era o país de primeiro mundo, muito seguro, as pessoas acessavam o que quisessem, né? Então, eu comecei, na verdade, a sonhar com ir para os Estados Unidos. Até que fui prestar o Enem no 3º ano e me falaram de um programa de bolsas de estudo. Como eu queria ir para os Estados Unidos, prestei para a gestão de negócios internacionais. Consegui uma bolsa integral, comecei essa faculdade de gestão. E aí, consegui um estágio no 2º semestre. Na verdade, fui fazer uma entrevista para recepção. A gestora gostou de mim e me convidou para uma vaga de estágio em RH. Olha só. Ali, nesse estágio em RH, eu comecei a me encantar. Eu gostava de fazer entrevista, gostava de pegar assinatura em holerite, tudo que era relacionado ali às pessoas. E aí eu parei e falei, bom, se eu conseguir uma bolsa de estudos, né, sem me preparar tanto para uma gestão ali internacional, por que eu não tento algo dentro da área de RH? Fui pesquisar, encontrei administração e psicologia. Na época, eu falei, administração, a galera está fazendo bastante, o que é essa psicologia? Comecei a pesquisar, a ler a respeito, falei, gente, psicóloga trabalha em empresa, trabalha em hospital, trabalha em social, né? Eu comecei a ver que tinha uma gama muito grande de possibilidades e decidi que ia fazer o Enem de novo.
Fui então, fiz o Enem novamente, Olha só. tirei uma nota bacana de novo e consegui a bolsa integral para psicologia na Metodista. Olha, que Comecei o curso Olha. acreditando que eu sabia o que eu ia fazer da minha vida, que era ficar no organizacional, mas chegou no 4º ano, a gente começa a atender. Psicologia são 5 anos, Aham. né? E aí no 4º a gente começa a atender e ali a partir do atendimento clínico eu falei, eu achei que eu soubesse o que eu gostava, mas agora que eu descobri. legal. Me encantei pela clínica e comecei essa migração aí. Ah, que legal. Gostoso saber, né? Que Muito às vezes bom. a gente tem um plano, mas a vida tem outros pra gente. Exatamente. Exatamente. Tem uma coisa que eu falo assim, né? Pra gente que nasceu em famílias mais simples, que nem sempre essa estava muito clara, essa questão das possibilidades, a vida vai te conduzindo. Né? Nós temos sonhos? Temos. Mas muitas vezes as oportunidades que vão aparecendo ao longo do caminho é que a gente vai se jogando nelas, se reconhecendo meio Sim. que já com o pé na estrada. Já faz sentido? Exatamente. Total sentido. Eu percebo que exatamente um passo foi abrindo a possibilidade para o outro passo. Aham. Né? Sim. Porque eu precisei tomar essa decisão de ir para esse estágio, e aí desse estágio eu percebi que me identificava ali com a área, a partir dali fui para a faculdade, da faculdade encontrei a clínica, né? Olha que legal. Eu costumo dizer, no meu caso foi parecido, né? Não na área de psicologia, mas a única coisa que eu queria era trabalhar de gravata. É verdade. Eu achava que era bonito, sabe? Trabalhar de gravata, enfim, até que eu consegui numa empresa de engenharia. E aí eu descobri ali o que era engenharia, eu descobri realmente que eu não queria engenharia, não era aquilo pra mim. Mas assim, da onde a gente veio, sonhar já não era pra muitos. Exatamente. Sonhar já não era pra muitos. É isso aí. Eu costumo falar que, por mais que eu não tive muitos privilégios, eu tive alguns. Hoje eu empreendo, mas eu falo que eu cresci perto de pessoas que eu via empreendendo, Sim. né? Porque aí depois disso, para eu fazer essa transição diária mesmo, primeiro que todo mundo na faculdade falava assim, não sai do RH. Eu já tinha começado uma carreira que era boa, né? Eu falo que a partir do momento que eu comecei a me estabelecer ali no RH, eu tinha parado de passar perrengue. E todo mundo que falava se eu fosse para a clínica, todo mundo, aliás, me avisava que se eu fosse para a clínica, eu passaria mais perrengue. Eu, não, então deixa essa história para lá. Até que 2 anos depois de formada, eu não aguentei, pedi as contas, já era coordenadora de RH, nisso eu já Olha tinha saído só. da empresa menor, consegui entrar no estágio numa multinacional, fui efetivada nessa multinacional, saí da amiga. multinacional, já estava com uma coordenação de uma empresa geral administrativa, mas o coração começou a queimar. Seu chamado Olha não é só. esse, seu Sim. tempo aqui acabou. E eu fui atender esses chamados, pedi as contas e fui clinicar, fui empreender, né? Uhum. Excelente, excelente. E é muito legal que. Excelente questão. Olha só, estamos cavucando a psicóloga. Que absurdo isso! Não é o papel dela. Conte mais Conta sobre mais isso. sobre Cara, ótimo, adorei, Luiz, adorei. Mas olha, não, e é muito. A pauta, a gente trouxe algumas questões, só esses papos já são excelentes, né? A gente sabe que, e você como empresária do setor, né? Você que o teu consultório te traz muita informação, mas como está aqui no teu briefing, são 50 profissionais que estão envoltos ali, e você, então, tem muita referência, muitos casos, até porque vocês se conversam bastante sobre o que está acontecendo dentro dos consultórios, claro, dentro da privacidade, do sigilo que a profissão exige, né? Sim. Mas hoje, como é que vocês têm visto os desafios da saúde mental no ambiente corporativo de uma forma geral? O quanto isso tem se intensificado ou não nos últimos tempos? Como é que é a tua leitura nesse momento? Na verdade, Hugo, a saúde mental afeta toda a nossa vida, Sim. né? E toda a nossa vida é afetada pela saúde mental. O que a gente vem percebendo com o passar do tempo, primeiro é um ponto positivo, que a gente fala aí do pós-Covid-19, uma atenção maior à saúde mental, né? Então, nós começamos mesmo a falar mais sobre isso.
Mas nós percebemos também um adoecimento maior, né, Uhum. relacionado ao mercado de trabalho. E isso, os estudos mostram que pode se dar especificamente pela volatilidade que esse mercado começou a enfrentar, sim. né, pela rapidez com que as coisas estão mudando. Então, hoje em dia, por exemplo, é mais difícil a gente se perceber pronto para alguma coisa. Com certeza. É muito mais fácil a gente se olhar e falar, nossa, falta isso, falta aquilo, tô com essa pendência, tô com aquela, Não é? porque as coisas não terminam, as coisas mudam o tempo todo. Então, isso vem gerando aí um adoecimento muito maior, vem gerando uma ansiedade muito maior e outras patologias, por exemplo, como a síndrome de burnout, depressão também, né? Então, o impacto da Covid-19, o impacto das mudanças que a gente vem sofrendo no mercado de trabalho, tem afetado muito a saúde mental no geral, né? O Augusto Cury fala que a gente é uma sociedade BADA, né? Que é burnout, ansiedade, depressão, agressividade. Exato. E aí, acredito que muito disso por conta, sim, do mundo VUCA, de ser volátil e ser incerto. Exatamente. Vamos, antes da gente entrar para uma questão mais técnica, mas assim, para quem ainda não tem algum diagnóstico nesse sentido, o que eu posso fazer para me prevenir sobre isso? Perfeito. A discussão sobre prevenção na saúde mental, ela é muito recente, né? Eu brinco até que quando eu abri o CEPAP, o meu sonho era que fosse preventivo. Eu pensava assim, não, eu quero que as pessoas venham para terapia, porque elas querem se cuidar, porque elas entenderam a importância disso, até que eu fui percebendo que não. Normalmente a regra ainda é a pessoa procurar ajuda quando já se percebe adoecida, quando já percebe sintomas ali, né, que Sim. acabaram causando desafios muito grandes para lidar sozinho. Mas hoje, nós temos algumas possibilidades diante dessa prevenção, né? Diante dessa possibilidade no ambiente de trabalho. Hoje a gente pensa muito mais nos riscos psicossociais, né? Hoje as pessoas estão muito mais atentas, por exemplo, o que é um assédio no ambiente de trabalho, Sim, o que é uma sobrecarga, o que é um colocar limite, porque há pouco tempo atrás a gente não pensava em limite no trabalho. Verdade. Né? Nós pensávamos em limites muito pouco assim nas relações, mas trabalho era bonito você falar que não teve hora para terminar de trabalhar, né? Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Exatamente. Parabéns. Alguns países, inclusive, já têm leis que determinam que os colaboradores não podem responder mensagens depois do horário determinado ali de trabalho. No Brasil isso ainda não acontece, mas já são ações preventivas para isso, né? Entendi. Porque existe uma discussão muito grande, principalmente depois da decisão, e eu acho que é uma decisão certa, de colocar o burnout como uma doença com fundo no trabalho, né? Acho que foi fundamental isso para você ter uma divisão entre tempos ali, né? Onde o burnout era só uma coisa ali, agora não, tem CID para isso, né? Caracterizado. Mas a gente sabe que, principalmente depois da pandemia, dividir a vida pessoal da vida profissional é um grande desafio. Né? Não só para gente que tem gente que tem a possibilidade de às vezes trabalhar em casa. Por exemplo, o Luiz tem uma vida muito presente com os filhos dele, Sim. né? Então, assim, às vezes a gente tá fazendo reunião com ele, o Samuca vai lá e senta no colo, né? Ontem ele pediu para voltar. Vamos gravar mais um? Calma, filho. Né? O quanto existe hoje clareza dessa apropriação do burnout como uma doença de fundo no trabalho, mas o quanto ele também dialoga com todos os outros desafios da nossa vida, já que a vida pessoal e profissional ela está tão mesclada, tão assim conectada uma com a outra. Exatamente. Um grande desafio, né, do nosso modelo atual, por exemplo, é que nós passamos a trabalhar mais em casa, né? Seja as pessoas que trabalham de forma híbrida, quanto, né, as que acabam trabalhando, o escritório é em casa mesmo. Isso tem um lado muito positivo, no sentido de tempo. A gente não gasta mais o mesmo tempo com o trajeto, né? Às vezes o estresse ali também, de você estar tá indo trabalhar num local mais longe. Mas tem esse desafio, primeiro, do ambiente, né? Os psicólogos comportamentais, a gente acredita muito no quanto o ambiente impacta na nossa emoção também. Sim. Por que às vezes a gente pode, sei lá, ter uma discussão em casa, mas chega no ambiente de trabalho e você esquece, porque você mudou o ambiente. É mais fácil fazer isso. Quando você está
trabalhando no mesmo lugar que você mora, você precisa fazer isso de forma muito intencional. Exato. Então, é pegar ali o seu pensamento, acabei de ter uma situação aqui, ou eu tenho uma responsabilidade em casa, mas eu preciso focar no trabalho. Você tem que ter muita intencionalidade para Sim, fazer isso. sim, é mais Senão, as difícil. coisas vão se perpetuando. Exato. Né? Então, exato. esse é um ponto. O outro é esse que nós falamos do descanso, né? Da pausa, colocar limite. Você sabe que minha esposa trabalha em casa e aí ela começou a ter umas preocupações que não tinha. A respeito de segurança, por exemplo. A gente mora em casa. E aí ela falou, pô, chegou um cara da Shopee aqui, mas não gostei muito. Achei que ele quis tentar entrar em casa e tal. Aí eu, bom, tá bom. Aí ela, você pode ficar comigo aqui por esses dias pra, né? Eu falei, tá bom. Então era assim, era uma preocupação que talvez no trabalho você nem tivesse. Mas como ela tá em casa, ela se sentiu vulnerável. E aí, essa Olha, vulnerabilidade eu interessante. tive que dar um suporte, porque, né, e ela falou, pô, eu tô em casa o dia inteiro. O segundo ponto que ela me fala é, cara, eu tô uma semana sem sair de casa. Então ela não consegue fazer turn off. Ela Olha tá só. ligada, Uhum, mas uhum. ela não consegue desligar do trabalho. Então ela meio que sente que tá no escritório o tempo todo, uma semana sem sair de casa. E eu preciso do carro para dar uma volta, pelo menos, porque não saio de casa. Então, para fazer isso Exatamente. é, sim, uma dificuldade. Você tá em casa, conseguir focar 100% é mais difícil. O que eu ia perguntar também é assim, quando você está num ambiente de trabalho, onde tem escala de subordinação e tal, eu vejo 2 pontos. Primeiro, às vezes, o próprio o gestor, ele não sabe dosar. Ele desce toda a carga sem dosar. E aí eu tenho trabalhado bastante isso com os clientes. Muitas vezes o gestor, ele não, além de não saber dosar, ele não sabe colocar a escala de urgência. E essa semana eu estava exatamente trabalhando isso. A pessoa estava tentando fazer uma coisa, o gestor fala, meu, para o que você está fazendo, faz isso. Não, putz, esse daqui agora é... Não, para o que você está fazendo, faz isso. Umas 3 pessoas, Luiz, eu tô ficando louca. Eu não estou conseguindo fazer. Porque eu começo uma coisa para, começo uma coisa para. E eu falei, bom, vamos criar uma escala de urgência. Então tem coisas que são realmente urgentes. Que tem uma técnica que é o RI, é urgente, e qual é a consequência disso? Eu falei, põe numa planilha e vê. Cara, isso aqui é que grau é? Grau 5, muito urgente. É grau 4, vou terminar uma e fazer outra. Então, o primeiro ponto é, às vezes o gestor não sabe fazer isso. O segundo ponto é, às vezes o gestor até sabe, mas a pessoa internamente, ela tem uma autocobrança tão grande que ela fica até mais, ela faz mais do que precisa. O gestor não pediu, a empresa nem está colocando essa pressão, mas ela, por fatores da vida dela, ela quer colocar isso. Então, ponderando esses 2 casos, como que a gente identifica que o gestor está demandando mais do que deveria e quando que a gente identifica que é a pessoa que está fazendo isso com ela mesma? A gente sempre vai buscar essas identificações através de sintomas, né? Aí, na verdade, pode ter uma questão de comunicação também, peraí, eu, enquanto colaborador, que a gente tem uma cultura, né, patriarcal, que a gente não vai se aprofundar, mas que, às vezes, muitas pessoas têm muita dificuldade com liderança. Sim. Então, tem até medo de levantar a mão e falar, então... Peraí, né? Deixa eu te dar um feedback aqui. Eu estou confusa em relação ao que eu preciso fazer primeiro, né? Ou, você está me pedindo essa tarefa, mas eu tenho essas aqui. Me ajuda com as prioridades, né? Porque seria um caminho para a gente identificar aí quais são as possibilidades diante desse dia a dia. No outro, tem esse cuidado da liderança que, sim, tem uma responsabilidade direta com o equilíbrio e o bem-estar no trabalho. Não adianta eu falar, não, a responsabilidade do equilíbrio no trabalho, da qualidade de vida no trabalho, é só do colaborador. Não tem Não é, como. não, Se eu tenho um líder que é abusivo, se eu tenho um líder que não se percebe, se eu tenho um líder que não administra as próprias atividades, os próprios limites, ele acaba, sim, adoecendo o time. Porque as pessoas vão querer entrar nesse movimento de entrega e aí outras coisas vão acontecendo, né? Ou realmente vira uma bagunça e ninguém entrega nada e o ambiente começa a ficar adoecido, ou a galera começa a pedir demissão. Porque a gente está nesse momento também, né? Sim. Com a rotatividade, acho que muita gente que tem empresa fala muito dessa rotatividade, porque as pessoas estão mais atentas a isso também. Sim. Eu quero ir para uma outra linha agora. Opa. Qual a importância da alimentação e do exercício físico para a boa saúde mental? Nossa, fundamental. Fundamental, Luiz. Hoje a gente tem falado muito de medicina integrativa, né? Da integralidade ali do corpo humano, do funcionamento
total do corpo humano. É muito comum nós vermos, por exemplo, as pessoas chegando para fazer terapia e aí tá ali com sintomas de ansiedade ou tá com sintomas depressivos. E à medida que a gente consegue trabalhar esses sintomas, ela mesma começa a falar, nossa, eu preciso fazer uma atividade física. Sim. Uhum. Né? Já aconteceu, por exemplo, um caso oposto a isso, de eu estar atendendo ali uma pessoa enfrentando uma ansiedade muito alta, no início ali da minha carreira clínica, e eu já tinha passado por tudo, na TCC a gente aplica técnicas de respiração, Sim, né? A sim. gente ensina técnicas de relaxamento, a gente ensina a identificar a emoção, pensamento, eu já tinha feito tudo. E eu, gente, o que acontece que esses sintomas não diminuem? Aí eu falei, peraí, eu não avaliei a alimentação. Aí puxei a paciente e falei, fala pra mim um pouquinho do seu dia, da sua alimentação. Como que foi? O que você fez ontem? Sim. Ah, eu fiz isso, acordei, tomei uma coca, almocei, tomei mais coca no café da tarde. Meu Deus! Mais coca à noite, mais coca. Coxinha com coca no café. Coxinha com coca no café. Eu falei, Então... é o quê? 2 litros de coca no dia? Às vezes um pouquinho mais. Entendi. Olha isso. Então a gente vai Açúcar precisar pra trabalhar, caramba. lógico, ali a gente foi compreendendo, né, que sintomas eram esses, Uhum. para tirar isso dessa rotina, porque tem um impacto direto. Não adianta, eu faço terapia, mas eu não olho para minha rotina, eu não olho para minha alimentação, eu estou tomando 2 litros de coca, é lógico, tem casos que são extremos, né, mas diretamente estão interligados, corpo e mente funcionam juntos. Eu falei isso porque eu tenho uma prática de jejum, né? Às vezes de cunho espiritual, mas às vezes não. O que eu percebi da capacidade cognitiva, velocidade de pensamento é sensacional. E eu li um livro chamado A Dieta da Mente, em que ele fala também da interferência dos carboidratos, principalmente na Alzheimer, que é aquele caso. E aí, hoje eu percebo, por exemplo, a diferença de quando eu tenho uma dieta final de semana como mais carne, segunda-feira já foi ruim. Eu falei, opa, já vamos mudar esse negócio. Mas, claro, depois de anos de experimentação e de autopercepção, o que não é muito comum as pessoas fazerem isso. E aí eu imagino que, em decorrência de uma má alimentação ou da falta de um exercício físico bem praticado, obviamente ele vai chegar para você, num caso clínico, talvez até mais difícil de ser tratado do que antes, Sim, né? sim. Então, quanto mais você perceber isso, como a gente está no mês de Setembro Amarelo, talvez esse fosse um caso para a gente até falar com talvez uma prevenção, melhorar, olhar a alimentação, olhar o exercício. Sim. E aí, o exercício em si, eu acho que ele tem uma outra questão, que é talvez uma questão social do exercício. Uma coisa é você em casa fazer. Outra coisa é, como você bem faz, é ir para uma corrida. Cara, só tá todo mundo junto aqui, o negócio é mais legal, sabe? E aí, essa importância da sociabilidade, por exemplo, isso dentro de um tratamento, isso é um ponto importante que você coloca para que ele possa fazer parte de um grupo também, para que ele faça uma atividade em conjunto? Com certeza. A psicologia, há bastante tempo atrás, já identificou uma necessidade nata da gente, né? Uma necessidade de pertencimento. Sim. Isso fica mais forte na adolescência, onde a gente acaba se identificando ali, procurando os grupinhos, mas isso não deixa de acontecer. Sim. Né? Então, à medida que nós temos um grupo ali que nos motive, onde nós encontramos pessoas que estão com a mesma motivação, que estão buscando os mesmos movimentos, isso faz toda a diferença para que a gente siga. E acaba sendo também um caminho propício para trabalhar a socialização também. Né? Então, eu posso tomar a decisão de, eu vou começar a ir sozinha. E aí eu vou. Mas se eu começo a atrelar isso, às vezes a encontrar pessoas, eu vou porque fiz uma amiga que vai estar lá, fiz um amigo que vai estar lá, vou encontrar. Isso também vai acontecendo como um motivador para seguir adiante, né? Para até dar uma motivada, é mó barato. Às vezes eu saio de manhã para fazer caminhada, aí você faz caminhada 2, 3 dias no mesmo lugar. Você começa a encontrar... Aí aquele senhorzinho que dá 5h30 da manhã ele já tá correndo, você chegou às 7, ele tá lá, bom dia. Bom dia. No terceiro dia, bom dia. E aí, beleza, mano? Mas você tá bom, beleza. Aí você faz amizade só de estar ali. As pessoas Você passa na rua, né, dando uma caminhadinha, o pessoal, bom dia, bom dia. Você se vê naquele negócio. Você não precisa estar altamente desconfortável, fazer um pitch para começar. Não, esteja no ambiente que a coisa já muda bastante. Exatamente. Fora que o nosso cérebro ama a rotina. Né? Eu falo que até determinado tempo, até determinada idade, a gente até consegue administrar uma rotina meio solta, um dia a dia meio ali que sem horários, a gente vai encaixando coisas.
coisas, mas é muito saudável quando a gente coloca horários para fazer as coisas. Então, às vezes, se eu faço um treino ali de manhã, eu sou obrigada, eu treino todo dia às 7. Eu automaticamente sou obrigada a colocar o despertador 6, 6:30. E isso vai entrando na rotina e isso também é saúde, né? Eu tenho uma dificuldade, assim, de estabelecer horário de treino, né? Mas eu tenho, e é muito louco, eu já fui muito noturno. Ultimamente, eu tô muito diurno. Então, assim, eu deixo... Você tem criado passarinho também, essas coisas? Não, Lavando calçada? não. Chega uma idade, meu amigo. Vamos chegar chegar lá, vou cara. chegar Vamos chegar lá. lá. Eu não quero criar passarinho, obviamente, mas eu quero morar num lugar que eles estejam perto de mim e eu possa colocar mamãozinho pra ele comer todo Isso é dia. melhor. Olha aí. Isso é melhor. E aí eu tenho percebido que treinar de manhã tem servido para mim muito melhor do que treinar à noite. Então, assim, eu deixo a caçula na escola e já vou treinar. Amanhã, a Muito partir de amanhã, bom. inclusive, eu já vou voltar a fazer isso. Tem servido mais... Temos um desafio? Temos um desafio. Olha só. E aí a gente olhando para o mundo de marketing e de vendas, né? Para os profissionais e para os profissionais de marketing e vendas. Como eu falei ali no início, é um mercado que, pelas pressões de instabilidade do mercado, por pressões de metas, métricas, processos, a gente sempre fala muito sobre isso, tem uma pressão natural ali, né? Esse ano de 2025, não estou aqui, não é uma questão de lamento, mas uma questão de constatação. Os nossos parceiros de negócio, nossos clientes têm validado que está desafiador fazer negócios esse ano, que coloca mais pressão nessa turma. Como é que você tem visto essa pressão e como esses profissionais de vendas e marketing estão lidando com essas pressões específicas de meta, de alcance de resultado, e quanto isso tem impactado na saúde mental deles? Tem uma linha muito sutil aí, né? Que esses profissionais, acredito eu que todo profissional que trabalha com metas, né? Eu falo tanto dos profissionais do comercial, quanto, por exemplo, de bancários que trabalham com muitas metas, né? Os próprios empreendedores que trabalham ali construindo, às vezes, as próprias metas. Nós temos o lado também positivo, que é o lado da gratificação, do eu consegui, que bom, muito bem. que delícia que é isso. Muito bem. Né? E isso ali gera dopamina, isso gera adrenalina, isso faz a gente querer mais, faz a gente pensar no próximo passo e vai trazendo aí essa gratificação, essa sensação, essa Muito coisa bom. gostosinha de alcancei a meta e tô indo para o próximo passo. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a lidar também, e aí pensando, né, em situações econômicas, pensando em momentos de mercado, com frustrações. Sim. Né? Com frustrações de eu não atingir e o que isso significa, eu não consegui, o que eu vou fazer com isso. E aí, isso pode sim também, se a gente não cuida, ser uma porta para o adoecimento. Por que adoecimento? Quando a gente pensa em emoções, tudo que nós sentimos tem uma função na nossa vida, né? Eu, enquanto psicóloga que atuo com a terapia cognitivo-comportamental, acredito muito no que nós chamamos de tríade cognitiva, que é o quê? Tudo que eu penso determina o que eu sinto, e o que eu sinto determina o que eu faço. Boa. Só que o que eu faço normalmente está reforçando o que eu penso. E aí, se eu entro num ciclo, é muito difícil eu sair sozinho, porque eu sou muito mais capaz de reforçar o que eu penso do que ter uma ideia e falar, opa, deixa eu pegar outro caminho. Né? E aí, o que acontece com isso? Eu começo a perceber, não estou ali atingindo minha meta. Não estou conseguindo alcançar o resultado que eu gostaria. Minha ansiedade vem como resposta disso. Só que a função da ansiedade é nos ajudar com o longo prazo. A função da emoção ansiedade funcional é nos ajudar a planejar. Por que nós sentimos ansiedade? Porque é para nós nos ajudarmos a fazer planos. Né? Não é só a esperança, eu quero que um dia isso aconteça, não. Posso fazer um plano. Como que eu faço para atingir essa meta? Qual é o caminho que eu vou trilhar para chegar aonde eu quero? Isso é função da ansiedade. Sim. Só que, se eu começo a ter resultados que começam a desafiar essa ansiedade e ela passa a crescer de forma disfuncional, ao invés dela me ajudar a planejar, ela começa a trazer pensamentos de que aquilo não vai dar certo. Então, é quando a gente começa a ouvir aquela vozinha de isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, para que você vai fazer isso? Não vai... E ela vai esgotando, né? Porque a ansiedade faz isso. E aí, a gente tem esse desafio de, opa, peraí,
Isso daqui é sintoma. E um dos grandes desafios da saúde mental é que os sintomas, né, eles não são visíveis. Aham, Então, sim. quando a gente tem uma dor nas costas, quando a gente tem uma ferida no braço, esses sintomas são visíveis e a gente trata. Quando a gente fala de saúde mental, eles não são visíveis. E a gente fica muito tempo lidando sozinho com eles mesmos, né? E aí, esse é o momento de falar, opa, peraí, se isso está acontecendo, deixa eu procurar ajuda. O que muita gente não faz. Acaba deixando esses sintomas crescerem e aí é onde começa a aparecer a parte física disso, né? Então, o que eu preciso fazer para isso? Quando a gente fala principalmente dessa questão de metas, dessa questão de ansiedade, um dos movimentos possíveis, além, lógico, da terapia, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, é a gente ter uma noção do que está acontecendo, do que eu tenho feito nesse meu dia, para eu não entrar nesse ciclo de autocobrança excessiva ou de passar a acreditar que eu não dou conta, né? Um mecanismo para isso, às vezes, é escrever, é fazer ali uma lista, é olhar mesmo para aquilo que tem feito, para chegadas, né? Eu falo muito sobre olhar para chegadas, porque às vezes a gente entra num ciclo de, eu vou correr ali 2 quilômetros e eu vejo que eu estou no gás, é como se eu só pedisse para a pessoa, não, aumenta a faixa, aumenta, coloca para 5. E aí eu chego no 5, eu já estou cansada, mas eu quero ir mais, eu falo, não, dobra para 10. Isso é insano. Eu preciso parar e falar, eu cheguei para pensar no próximo passo. Quem faz 2 faz 42. Não faz. Não faz. Você se prepara. Eu vou falar sobre terapia. Acho que tem uma questão que tem me impactado muito no meio social que eu vivo, que é as pessoas não saberem a diferença entre o que é terapia e o que é terapêutico. Não, terapia, não precisa desse negócio de terapia, não, eu jogo bola 2 vezes por semana, não, terapia, não, sei lá, não, eu brinco com os meus filhos, não, terapia, não sei lá, não, eu toco numa banda. Cara, eu tenho a minha percepção disso, mas eu queria ouvir a tua. O quanto nesse meio agora, e você trouxe, né, que o despertar para a saúde mental, graças a Deus, tem sido ali muito intenso, mas o quanto as pessoas ainda confundem o que é terapia com o que é terapêutico. Tem até uma onda, né? As pessoas hoje em dia gravam muito, né? Terapêutico. Às vezes não é terapia, mas é terapêutico, né? É isso. E, assim, na verdade, a terapia é um espaço, primeiro, de autocuidado, né? E de autoconhecimento. Acho que a diferença principal do que é terapia e não é terapêutica é quando a gente fala de autoconhecimento. Porque na verdade, às vezes, até a própria terapia, né? O momento ali de se autoconhecer pode não ser terapêutico no sentido do relaxamento, porque nem sempre a gente sai se sentindo super bem, uau, da terapia. Aceita que dói menos ali, que é terrível, né? Exatamente. Às vezes é uma quiropraxia no negócio, você sai, mas vai melhorar. Fique em paz, vai melhorar. Exatamente. E é sempre um ambiente, lógico, né, mediado por um profissional ali de saúde mental, normalmente uma psicóloga, até alguns psiquiatras que têm pós-graduação também atuam com psicoterapia, né, mas tem esse foco específico de olhar para a saúde emocional, de olhar para o autoconhecimento. Já o que é terapêutico, não, né? O que é terapêutico pode ali levar uma contribuição, mas sempre tem muito mais esse critério do relaxamento, isso do bem-estar, né? Isso de, eu estou fazendo aqui algo que eu gosto, que é importante também, mas que não é terapia, não. Eu estou com uma dúvida que eu preciso te perguntar. Quando precisa tomar remédio? Eu vou dar um contexto. Perto de mim, 2 pessoas já tiveram esse contexto, 3 pessoas já tiveram esse contexto. E aí eu presenciei uma que foi uma crise de ansiedade, da qual eu nunca havia presenciado. Uma pessoa numa comunidade que a gente convive, ela veio razoavelmente bem, travou, não conseguiu ir embora. E eu fiquei dando a primeira assistência ali para ela e perguntei, mas você toma? Não, tomo remédio, faz alguns anos que eu parei. Por que você parou? Não, porque eu tô me sentindo bem. Isso Falei, cara, pelo amor de Deus, volta a tomar remédio. Você voltou pro lugar que você... Não, putz... Enfim, esse cara tá travado ainda nessa questão. Mas aí eu fico com essa dúvida, né? A gente que não conhece, primeiro, quando que eu identifico, ou como que a pessoa mesmo se identifica que ela precisa de uma ajuda, às vezes já até de um remédio. Como que eu defino essa linha? Como que é definido isso? Olha... Eu vou falar de um dos sinais mais simples de identificar, tá? Esse não é o único, mas uma das formas mais simples é quando o corpo começa a reagir. Então, quando eu começo a ter sintomas
físicos. O meu físico, ele vai mostrar que ele já está com uma descompensação tão grande que eu vou precisar entrar com medicação. O que são esses sintomas físicos? Por exemplo, às vezes essa pessoa, antes de ter a crise, ela já tinha ali um ataque cardíaco. Ela Sim. já estava apresentando uma ansiedade, sentia que o coração dava uma acelerada e ela não conseguia entender o motivo ou não procurou ajuda para saber o motivo disso. Às vezes, se chega na terapia durante essa taquicardia, a gente consegue ir trabalhando esses sintomas para que não evolua para a medicação. Sim. Para mim, o sono também é sempre um sinal muito evidente de como está a saúde mental. Então, não estou dizendo, gente, eu dormi um pouco a mais um dia, ou eu perdi uma noite de sono. Hora ou outra, todo mundo passa por isso. Mas se existe uma constância, eu estou há dias sem dormir. Ou eu estou há dias dormindo demais e com dificuldade de levantar da cama. Isso é Né? muito... Então, a gente sempre... o caminho mais fácil, se eu não sou da área, para identificar, é o físico. É o que o meu corpo está mostrando. Entendi. Né? E aí, lógico, que também, com muita responsabilidade, a gente sempre procura outras causas. Então, a paciente chegou na clínica com um ataque cardíaco. Eu vou encaminhar para um cardiologista. Né? O cardiologista foi lá e falou, não tem nada. Então, peraí, vamos entender esses sintomas. Isso aí. Né? Ou outros que podem aparecer ali. Mas os sintomas físicos são os mais evidentes quando chega a esse nível de medicação mesmo. Eu vou dar um depoimento aqui. Opa. Um dia, em casa, eu vou falar da primeira. Braço esquerdo começando a formigar, dor no peito, né? Então a boca começando a ficar formigada. Vou no médico. Cheguei, fui muito acolhido, né? Gente, estou tendo um ataque cardíaco. Ah, sim, senhor. O médico falou assim, não, já vai para a enfermaria, né? Mede glicemia, faz eletro, né? Mede pressão, não tira a pressão, viu, gente? Pelo amor de Deus, não tire sua pressão, mede a pressão que é melhor. Ali as enfermeiras já estavam olhando, outro olhando, e olha, eu estava tendo um ataque cardíaco. Você tinha plena certeza que você ia morrer, Plena né? certeza que eu estava prestes a morrer. A dor no peito, eu era um ataque cardíaco com AVC, né? Sim. Volto para o médico, ele olha assim, olha, seu Hugo, seu eletro deu zerado, tá de menino. Tua pressão, como você tá com dor de cabeça, tua pressão tá um pouquinho alta, porque tem aquela questão que pressão, Sim, pressão alta dá dor de cabeça, às vezes é dor de cabeça que dá pressão alta, né? Sim. Tua glicemia tá de menino. Então, assim, tendo um ataque cardíaco, você não está. Mas, doutor, ele perguntou assim, como é que tá no trabalho? Tá droga, doutor. Ele começou a chorar, cara. Ele falou, pronto. Uma pergunta simples, né? Ele falou, cara, assim, não é ataque cardíaco, eu vou te dar um calmante, mas entenda. Se você não procurar outros recursos, outras ferramentas para lidar com essa crise de ansiedade que me parece ser, daqui uma semana você vai estar aqui de novo, você vai estar chegando aqui com um ataque cardíaco de novo e a gente vai te dar esse mesmo calmante de novo. Então toma cuidado que esse calmante ele é só antitérmico. Você está com uma infecção, entendeu? Nossa, você precisa tratar uma isso conduta ali. muito boa, né? Muito! Médico. E foi dali que eu falei, não, pera lá, essa ansiedade, eu perdi a habilidade de manobrar essa ansiedade daqui para frente, eu preciso de ajuda, e aí diversas ajudas vieram. E aí, bom, assim, primeiro, você falou que uma boa percepção desse profissional. Nem todos os profissionais da medicina têm esse tipo de percepção. Infelizmente, ainda não. Ainda não. Existem aqueles que medicam, né? Então, a pessoa chega diante de uma crise, eles medicam e a pessoa fica lá. E segue o Não baile. recebe a informação, exatamente. Com o passar do tempo, como nós falamos no início, tem se falado muito mais, né, de saúde mental. Então, hoje em dia é mais comum, se eu procuro um médico e aí eu apresento esses sintomas, eles já levantam essa hipótese. Né? Mas eu até falei da conduta porque esse nível de explicação, né, de olha, você tem uma infecção, isso daqui é o antitérmico. Você precisa procurar uma ajuda, porque é a realidade.
né? Não é, eu vou me curar sozinho. Eu tô aqui com uma infecção, eu vou ficar aqui esperando que ela vai passar. Não passa, Isso né? precisa passar por um nível de consciência, de peraí, eu tenho que me cuidar, eu tenho É que cuidar isso. da minha saúde mental. Gozado que no caso da minha esposa foi exatamente o inverso, né? A gente achou que foi uma crise de ansiedade, uma primeira vez, e aí a gente foi fazer a investigação, na verdade é uma intolerância à lactose. É verdade, eu comprei isso com vocês. É aí que eu... Aí agora ela tem uma intolerância absurda. Ontem, domingo, a gente tava no hospital, que ela comeu um doce. Simples assim. É bem a Aí, dor Mas de tem dormência, sintomas respiratórios. dormência, a dor de cabeça aura, agora além da dor de cabeça, a dormência. Então, às vezes, obviamente, a gente conseguiu fazer isso com muita investigação e entendeu que era alimentação, tirou um monte de coisa, foi subindo as coisas aos poucos e descobrimos que o leite, dependendo do que vai, não tá legal. Então, a investigação sobre a sua saúde, ela é mais do que necessária. E aí, o que eu ia te perguntar? O que eu vou te perguntar, né? A gente falou de casos muito extremos. Tô com taquicardia, achando que vou morrer. Sim. Começa a ter sintomas físicos. Então, esse já é um caso muito extremo. Mas o que é o simples? O olho começa a tremer? O que é o simples? É o não que a querer... gente não ouve, né? Por ser simples, a gente não E a gente está nada. falando do ambiente de trabalho. Então, eu estou falando aqui para gestores, para vendedores, para donos de empresa. E às vezes ele está com esse mesmo sintoma que é simples, só que ele ainda não se ligou. Eu quero conversar com quem está na beira da escada, sabe? Antes dele dar o primeiro passo para baixo. Qual que é o simples? Muito bom. O simples, a gente pode pensar nesse olho tremer, né? Mas a gente pode pensar também em pensamentos acelerados. Né? Quando nós passamos por situações, a gente sabe que vive num momento que as coisas passam muito rápido, como falamos, isso ok. Mas nós percebemos quando, peraí, tá demais, eu não estou conseguindo parar. A concentração, por exemplo. Eu parei aqui, se eu não tenho nenhum histórico, né, ali de um TDAH, se eu não tenho nenhum histórico de uma ansiedade que justifique, às vezes, essa falha na concentração. E eu percebo que do dia para a noite eu não estou conseguindo me concentrar, isso é um simples, né? Isso é um sinal de que alguma coisa não está legal. Nós falamos do sono, nós falamos sobre dormir demais ou perder várias noites de sono. Mas se eu começo por dias consecutivos, acordar cansado. Mas peraí, eu estou dormindo às 7 horas por noite que eu preciso, às 8 horas, ou 6, que tem gente que funciona muito bem com 6. Mas eu estou acordando sempre cansado? Né? Não é, um dia eu acordei cansado, 2 dias, mas eu estou acordando sempre cansado? Isso Já é algo para se ver, para se prestar atenção. Exatamente. E aí eu vejo que uma coisa acaba ocasionando em outra, né? Então eu perco o foco, eu não consigo ter resultado, chega no final do meu dia eu estou me sentindo não produtivo, não produtiva, e aí no dia seguinte isso já começa a mexer na minha autoestima, porque eu acho que eu não sou um bom profissional, não achar que não é um bom profissional, eu já não bola consigo de ser neve, produtivo né? de novo, e aí eu entro em Olha uma o coisa que eu ia até ciclo. te perguntar, por exemplo, a pessoa que teve essa crise comigo, ela estava em hiperfoco, ela só falava numa coisa, mudando pouquíssimos de assunto, só falava em uma coisa. E era sempre uma coisa negativa. O contexto era negativo. O mundo estava negativo. Então, esse hiperfoco, obviamente, ele não conseguia sair desse hiperfoco. O que a gente faz quando uma pessoa estiver além de te ligar, o que a gente faz para essa pessoa, pelo menos, sair um pouco desse hiperfoco? Nós podemos tentar, né? E vai depender desse grau também, do nível em que se encontra essa distorção. Quando a gente fala dos pensamentos, dessa identificação de pensamento, nós entendemos que diante de sintomas, sejam ansiosos ou depressivos, nossos pensamentos começam a apresentar distorções cognitivas. Por isso que a pessoa começa a reclamar de tudo. E aí, depois de um tempo, não vira só uma reclamação. Realmente, o mundo começa a se tornar um lugar ruim e um lugar perigoso. Uma das possibilidades é a tentativa de consciência. Né? Então, no início, é mais fácil, às vezes, você chegar para a pessoa e falar assim, fulano, você não é assim. Né? Você normalmente não é uma pessoa reclamona. Você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Olha só. Posso te ajudar em algo? Está conseguindo descansar? Né? Porque, às vezes, quem está dentro não percebe. Não percebe. Mas Sim. quem está do lado percebe. Você começa a perceber, nossa, um dos sintomas, por exemplo, de depressão é a raiva. A pessoa não era agressiva, está ficando agressiva. Peraí, eu estou percebendo, você está bem?
Isso vem de uma distorção cognitiva. Quando a gente fala do burnout, né, que é específico no trabalho, e não sei se vocês sabem, mas o burnout, a princípio, ele era identificado em profissionais da saúde e profissionais de atendimento, É isso aí. né? Porque eram os que normalmente eram os que inicialmente apresentavam mais esses sintomas. E um dos sintomas mais evidentes, porque que diferencia de depressão ou de ansiedade? É o que nós chamamos de despersonificação ou cinismo, que é o que a pessoa do atendimento não está nem aí para você. Ah, mas olha... Ela começa a apresentar um sintoma que tô nem aí. Mas quem está perto sabe que essa pessoa não era Não é assim. dessa assim. Essa pessoa era dedicada, Isso era faz muito atenta, era atenciosa. sentido. Isso é uma distorção causada pelo adoecimento, né? Um sintoma causado pelo adoecimento. Nossa, fez muito E aí sentido. é muito quem está perto mesmo dar esse toque. Fala, você está bem? Olha só, Eu preciso fazer uma solicitação. diz aí. Finalizando esse ponto, eu identifiquei que um amigo, um colega de trabalho está com um problema. Às vezes pode ser que eu tenha um RH estruturado, legal, e eu vou, obviamente, falar com ele. Mas aonde eu peço ajuda, e aí aqui a gente está com uma plataforma que eu preciso orientar essas pessoas. Quais os lugares que essa pessoa precisa? Eu me identifiquei onde eu vou pedir ajuda e eu identifiquei o meu amigo, aonde eu oriento, peço ajuda, aí aviso o que está acontecendo. Uhum. A gente sempre pensa que o caminho mais fácil para pedir essa ajuda é sim para alguém que a gente conhece, para alguém que está perto, né? Então eu posso sinalizar, se eu identifico, eu posso pedir ajuda, né? Amiga, amigo, não sei, não ando me sentindo bem, ando me sentindo sempre cansado, não estou com saco para trabalhar, não estou conseguindo prestar atenção, então esse é um caminho, né? Hoje, canais específicos, aí nós vamos ter algumas possibilidades, né? De procurar ali uma terapia, né? Tem gente... Por incrível que pareça, tem muita gente que ainda tem medo de ir à psicóloga, de ir ao psiquiatra. Sim. Agenda um clínico. Olha. Marca um clínico, né? A gente vai torcer para pegar um profissional bacana, o que eu acredito que a maioria já tem caminhado para isso, que vai fazer essa orientação. Ou, é uma pessoa ali um pouco mais velha, agenda um geriatra, eles também vão orientar, né, sobre esse cuidado com a saúde emocional. Quando a gente fala das atividades terapêuticas, hoje no CEPAP, por exemplo, nós oferecemos grupo de meditação. Né? É uma atividade terapêutica. E, às vezes, é um caminho para chegar a esse autocuidado. Dentro do grupo, nós também desenvolvemos uma plataforma hoje, que é a Psica, que é uma plataforma específica. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Né? Por favor, conta pra gente. Uma plataforma específica para empresas. O que a gente vem percebendo? Né? Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. E, se eu não me engano, está ali entre o terceiro e o quarto em número de depressão. E o ano passado saiu um estudo que 80% dos afastamentos de trabalho são por causa de saúde mental. Meu Deus. Só que esse mesmo estudo aponta que 95% dessas pessoas têm um salário de até R$ 1.900. Não tem acesso. Como que essas pessoas acessam uma sessão de terapia? Sim. Não vai ter. Né? Que o nosso conselho institui aí inicial de R$200 e poucos, uma vez na semana. R$200, R$800. Como que eu vou falar para a pessoa? Olha, pega 50% do seu salário. Mas ela não tem nem condução para chegar até a frente de um terapeuta. Exatamente. E aí é onde a gente veio apresentando essa plataforma, que é uma possibilidade de atendimento online, onde a gente consegue reduzir esse custo, né? Mesmo mantendo ali a qualidade de profissionais. Então, o paciente entra, escolhe ali um plano que cabe no bolso dele e vai ter a terapia também de 50 minutos, que a gente sabe que para o adulto, né, adolescente é o mais importante. E vem atender também a NR1. Com esses números, nessa crescente, o que está acontecendo no Brasil? Isso não é só, vou acreditar que não é só por questões de cuidado com as pessoas, né? A gente sabe que tem uma questão econômica muito grande por trás disso. Um prejuízo de bilhões por conta de afastamentos da saúde mental, que tem motivado aí a NR1, que desde maio, né, as empresas precisam se organizar, as empresas precisam dar atenção para a saúde mental dos colaboradores. Então, empresas de todos os portes
autoridades vão precisar estar atentas a isso, a quais são os riscos psicossociais. Então, é criar esse ambiente de escuta, é criar esse ambiente de acolhimento, esse ambiente de pedir ajuda, é pensar no assédio no trabalho, é pensar na sobrecarga e, paralelo a isso, oferecer possibilidades de acesso à saúde mental. E aí, essa nossa plataforma Psica vem cuidando disso também, vem entregando isso também. A gente que é da saúde mental sabe que a gente não entra só numa empresa e oferece atendimento. Não adianta, eu vou entrar na empresa e falar, estou aqui com um programa de bem-estar para os seus colaboradores, para agendar uma terapia. Primeiro, eu preciso trazer essa consciência. Eu preciso, normalmente, fazer um trabalho com a liderança, porque a gente sabe que para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, às vezes é difícil você organizar um tempo para olhar para sua liderança, para montar um feedback, sim. né? Para ter uma estrutura ali de PDI que vai desenvolver o colaborador. Então, a gente vem entregando tudo isso também, né? Pensando nesse ambiente como um todo e cuidando também do bem-estar e da saúde das pessoas. Maravilhoso. Nossa, maravilha. Só um complemento rápido. Você que Está não teve, aproveitando, né? você que nunca teve acesso a nada, cara, procura o CAPS. Tive ótimas experiências das pessoas terem um primeiro atendimento ali, com fornecimento de identificação e tal. Procura, não é só para quem é adicto a alguma coisa. Se você está tendo também um problema de muita ansiedade, eles também te atendem lá. Então tem um espaço aberto para você com profissionais que estão preparados. A primeira vez que eu fiz, eu liguei, e aí a primeira vez o pessoal falou, 7h30 eu abro, pode vir para cá. Eu fui. A pessoa já estava lá, estou esperando você, entra. Olha que maravilhoso. É isso. Então, vá, aproveite. E nós precisamos perder o preconceito de achar que pessoas que precisam de apoio psicológico ou psiquiátrico são loucos. Ou é frescura. Então, a gente precisa... E viu como eu falei, né? Preconceito. É você ter um conceito antes de você saber o que realmente está acontecendo. A gente precisa parar com isso. A conta emocional, social e financeira está ficando cara demais para as nossas vidas e para as nossas sociedades, para as nossas comunidades, para a gente não elevar o nosso nível de maturidade sobre E também isso. não é um dilema só de adolescente, não, tá? Não é, de forma alguma. Não é uma coisa... E além do CAPS também, né, para situações mais graves, a gente orienta também a ligação no CVV, que eles atendem o tempo todo, né? 88, pedir ajuda lá. Eu ficaria um dia inteiro aqui, cara. Eu ficaria o dia inteiro falando disso, cara. Já foi tudo isso, nem parece. Sabe, Thalita, para a gente tem sido uma grata surpresa trazer pessoas tão incríveis aqui no nosso podcast, que essa hora que a gente conversa passa tão rápido. Tanto é que a gente já começa a ter um planejamento de começar a chamar de volta para, descer um nível de profundidade maior. Porque, cara, você viu 1h, 56 minutos passa absurdamente. Verdade. Onde se acha Thalita Simões e toda essa carreira e todas as tuas empresas dedicadas à saúde mental? Como é que a gente faz para acessar vocês? Vamos lá. Eu estou no Instagram, @psi_Thalita Simões. Vocês encontram o CEPAP no @CEPA Psicologia Oficial e nós temos a clínica multidisciplinar, especialista em crianças neurodivergentes também, muito né? Importante. Que é @multidisciplinar.aba. Estamos aí nas redes. Aba com 2 Bs, não é isso? Aba com 2 Bs, isso mesmo. Isso aí. Não, e assim, gente, eu vou fazer um trabalho da Thalita, de todas as profissionais dela, é incrível, é um centro de acolhimento importante, capaz, experiente. O nível de ocupação que a Thalita tem, com a qualidade dos profissionais, com a qualidade dos ambientes, é extremamente grande. Então, assim, indico de olho fechado, tá? Se você está precisando de um lugar seguro para iniciar, ou para continuar, ou para restabelecer esse autocuidado, esse autoconhecimento, tanto a CEPAP como o multidisciplinar aba, eu sugiro demais. Vocês estão de parabéns. Eu fico muito feliz com essa indicação. E eu preciso fazer um convite também, muito importante. Verdade. Que a gente falou um pouquinho da importância, né, da atividade física, da alimentação, também na saúde mental. E agora, no mês de setembro, nós estamos fazendo o maior evento de saúde mental aqui no ABC, que é a CEPAP Run, Mente e Corpo pela Vida. Vai acontecer no dia 28/9. Tem link de inscrição
inscrição na nossa bio, né, que eu acabei de falar, e estão todos convidadíssimos a estarem lá com a gente, fazendo esse movimento, correndo pela vida. É isso. Vai me encontrar lá, vai encontrar o meu filho mais velho, minha esposa, Ivanete, nossa produtora aqui, a caçula, vai estar todo mundo lá. Não sei se necessariamente correndo. Tem caminhada também. A gente fala que quem também não quiser caminhar, vai pela causa, veste a camiseta amarela e estaremos juntos lá. Show de bola. Thalita, um prazer gigante te conhecer. É uma energia sensacional, né, Hugo? Muito. Só de estar perto, de trocar essa ideia, a gente percebe essa energia e esse acolhimento no teu olhar, no teu sorriso, nas tuas palavras. Tenho certeza que profissionalmente você é uma pessoa gigantesca. Então, obrigado demais. Parabéns pelo teu trabalho. É o que a gente fala, é uma responsabilidade civil. O que você faz é um engrandecimento civil gigante. Então, obrigado demais. Nunca pare demais por olhar esse brilho, ter esse brilho no olho e fazer com amor aquilo que você faz. Tem muitas pessoas que precisam disso, então obrigado demais pelo que você faz. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço. Falar de saúde mental é sempre um espaço muito importante, né, para trazer essa conscientização, e eu realmente falo que eu faço isso movida pelo amor, né, pelo amor às pessoas, pelo amor ao que essa transformação, né, que é se cuidar, pode causar na nossa própria vida e na vida de quem está perto. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. Obrigada, gente. Terminando isso com dor no coração, terminando. Isso é louco, para. Precisava de 2 horas. Não é, cara. Você assistiu mais um O Que Não Fazer em Vendas, aqui um programa da Versa TV. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tenho certeza que esse episódio contribuiu muito com a tua vida, porque contribuiu com a nossa. Siga O Que Não Fazer em Vendas no Instagram. Você vai ver vários recortes, inclusive, que tem um monte de recorte desse episódio de hoje. E, é claro, acompanhe a gente, mande dicas, mande perguntas. Estamos aqui por você. Na próxima semana, mais um episódio do Que Não Fazer em Vendas para você. Certo, um abraço e a gente se vê terça-feira que vem. É isso Até aí. mais. Tchau, Valeu, tchau. Gente. Tchau, tchau. Obrigada.